Fala galera, beleza? Meu nome é Léo, eu sou professor de matemática, tá? Tô fazendo faculdade, tô no terceiro semestre de curso, né? Agora que a pandemia parou, mas vai retornar agora em agosto, graças a Deus. E bom, vamos lá então, gente. Eu vou apresentar para vocês meu curso de trigonometria, tá? Para quem tem dificuldade ou para quem nunca viu esse conteúdo ou já viu e esqueceu, a trigonometria ela é um conteúdo importantíssimo, tá? É importantíssimo da área de estudo da matemática, tá bom? Bom, deixa eu pôr mais fino aqui a minha caneta, né? Bora lá então. Vamos começar bem pela base mesmo, bem pelo beabá do negócio, para a gente entender bem certinho. Então, trigonometria. Trigonometria do grego, tá? Trigo, triângulo. Vou até separar para vocês aqui, ó. Trigo, triângulo. Medida do triângulo. Trigo do triângulo. Trigo do triângulo. Inometria, medida. Medida do triângulo. Então, resumindo, o que a gente vai estudar nessa disciplina? Qual que vai ser o foco principal dessa disciplina inteira? É a gente estudar cálculos com medidas por triângulos, ok? Tranquilo, é simples essa primeira parte, né? Bom, agora eu vou falar um pouco do meu curso, tá? Como que eu estruturei ele, como que a gente vai pensar em trigonometria. A gente já ficou situado que do grego trigonometria é medida do triângulo, né? Mas aí você vai me perguntar, Léo, por que a trigonometria foi tão importante na história da matemática? Eu estou estudando história da matemática esse semestre, eu consigo explicar para vocês. A trigonometria ela foi importantíssima, gente, por quê? Porque quando os gregos estavam construindo suas pirâmides e Quiopes, todas as pirâmides deles, o que eles faziam? Eles tinham que calcular de algum jeito a altura, né, as projeções. Aí vinha aquela parte anterior, que se você não estudou, é bom dar uma estudada básica antes de relações métricas no triângulo retângulo, tá? E a primeiro tipo de trigonometria que a gente vai estudar é a trigonometria no triângulo retângulo. No triângulo retângulo. Mas aí você me pergunta, Léo, o que você tem no seu curso de importante de triângulo retângulo? Bom, primeiro, quando a gente está, aí para quem está fazendo licenciatura em matemática, eu vou explicar como que é feita a estrutura do ensino básico e do ensino médio. Posteriormente no ensino superior, né? Quando a gente está dando aula para ensino fundamental, a gente pensando em nono ano, oitava série, a gente só dá para eles essa trigonometria aqui, que é a trigonometria do triângulo retângulo. Quando a gente chega na primeira série do ensino médio, aí a gente vai apresentar para eles a trigonometria do triângulo retângulo, que é a trigonometria da circunferência, do eixo do seno, do cosseno, tá? E no terceiro ano a gente vai rever tudo isso, a gente vai estudar todos os fatores. Nesse curso aqui a gente vai estudar como ao geral, porque a gente está formando professores ou alguém que está trabalhando com a área da trigonometria, tá bom? Então, vamos lá. Dentro da trigonometria do triângulo retângulo a gente vai estudar os elementos do triângulo retângulo. Importantíssimo saber os elementos do triângulo retângulo, que ele vai nortear nosso estudo na circunferência, tá? Até por isso que a gente não ensina a circunferência no nono ano, não ensina no nono ano, mas ensina no primeiro, tá?
Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Opa, foi mal aí. Até por isso que a gente não dá essa aula de circunferência para nono ano, e sim para primeiro e terceiro médio, tá? Elementos do triângulo retângulo. A gente vai falar dos arcos notáveis, que são, né, os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, ok? Esses são os arcos notáveis. Aí a gente vai falar, não muito aprofundado, da relação fundamental da trigonometria, relação fundamental fonte da trigonometria, ou também conhecida como identidade fundamental. Identidade fundamental. Para você se lembrar, era essa aqui, né? Ó. A gente vai falar um pouco dela nessa primeira parte desse curso. A gente vai falar de aplicação, né? Envolvendo, a gente vai falar das identidades trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonométricas. Identidades trigonométricas no triângulo no geral, no triângulo retângulo. Tanto as principais como as inversas. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com inversa, tá? Inversas. E as hiperbólicas. Hiperbólica a gente não fala para ensino médio, tá? Porque a gente usa bastante hiperbólica em cálculo. Como esse curso aqui é um curso de trigonometria direcionado para cálculo, não é interessante colocar hiperbólica para ensino médio e nono ano, tá? Bom, e que mais? E a gente vai usar o que? A gente vai usar também nessa primeira parte, deixa eu lembrar, faz um tempinho, mas deixa eu lembrar aqui. Nessa primeira parte também é importante falar de aplicações e problemas interpretativos. Que na verdade os dois são a mesma coisa, né? Por exemplo, você tem uma situação que fala assim, o João empinou uma pipa a 30 graus e ele não sabe a altura, porém ele sabe a hipotenusa do triângulo, né? Que é um elemento que a gente vai estar falando bastante também. Bom, galera, da parte inicial do nosso curso é basicamente isso. Eu sei, é bastante coisa, mas é o que vai nortear, é o que vai dar a base para vocês poderem estar trabalhando com o resto, tá? Aí depois a gente vem para trigonometria na circunferência. Esse aqui é um curso bem mais completo, né? Então, trigonometria na circunferência. Bom, primeiro a gente tem que pensar o que vai basear, né? Que é a circunferência que vai basear nosso estudo aqui nesse módulo. Então, aqui o que a gente vai ter? Vamos lá. Nesse módulo a gente vai ter elementos de uma circunferência, revisão, né? Para vocês se lembrarem o que é corda, o que é tangente, o que é secante, né? Conferência. Para vocês lembrarem o que é tangente, secante, cossecante, cotangente, né? Todos esses pontos são importantes. O que é
um ponto... basicamente isso aí. Depois eu vou explicar mais certinho para vocês quando chegar aqui. Aí, com esse elemento dado, a gente já pode... o que é raio, o que é diâmetro, né? Isso aqui é muito básico, mas é importantíssimo a gente falar da base para depois seguir aqui, né? Depois a gente vai falar do círculo trigonométrico. A gente vai falar do círculo trigonométrico. Do círculo trigonométrico, do eixos de senos e cossenos, primeiramente. Futuramente falarei da tangente e, se precisar, da secante e da cossecante também, tá? Quando eu chegar na parte de equações, transformações e tal, tá bom? Então aqui a gente vai falar de transformação de grau para radiano, de grau para radianos, e de radianos para graus. Importantíssimo essa parte, tá? Porque a maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com radianos e às vezes pode aparecer graus, tá? E algumas vezes também, né? Bom, o que mais que a gente tem nessa parte aqui? Bastante coisa aqui, tá? A gente vai ter o teorema da adição, o teorema da soma, né? Teorema da adição, da trigonometria, que eu vou estar demonstrando algumas coisas, algumas fórmulas, né? Que exige bastante tempo. Aí eu vou pegar uma aula só para fazer demonstração, que para alguns cursos é legal, mas para outros não. Talvez eu mostre só a aplicação, eu vou pensar como que eu vou estar fazendo a didática dessa aula, tá? Então, quando chegar aqui eu penso, a gente vai ter o teorema dos arcos duplos, tá? Lembrando que essa aula aqui você não pode assistir se não assistir essa primeiro. Assista a aula acima, tá? Que também é conhecida como transformações trigonométricas. Tá? Não sei se deu para entender, mas é conhecido como transformações trigonométricas. Teorema da soma de seno, de cosseno, de tangente, de arco duplo. Eu vou demonstrar a fórmula de arco duplo também, que é bem legal, tá? Teorema de arco duplo, que mais? Deixa eu lembrar que mais que tinha. Equações. Ah, não. Esse vem depois. Funções trigonométricas, tá? Funções trigonométricas. Ou funções circulares, né? Que dá na mesma. E que para a galera da física é importantíssimo quando vai estudar ondulatória, né? A gente pensar, por exemplo, que uma partícula está gerando um som, né? Ele está gerando aqui uma função seno, que ele vai ficar se repetindo periodicamente num certo período, em 2π, por exemplo, né? Que ele vai ficar repetindo aqui por causa do som, né? Ou uma mola que teve uma constante elástica ali sendo mantida periodicamente, né? A gente vai ter também equações
equações e aí, equações trigonométricas diretas. Trigonométricas indiretas, né? O que significa diretas? Bom, é tipo aquele exercício que eu mostrei lá para vocês, né? No grupo. Se você tem, por exemplo, seno ao quadrado de 2π, né? E você quer descobrir o que ele é, você usando aquela relação fundamental, né? Então vai ficar cosseno de x igual a 1 menos seno ao quadrado. Deixa eu fazer rapidinho só para vocês verem, né? Vai ficar a raiz disso. Se eu trocar aqui, vai dar cosseno de x e vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de 2π. A gente sabe, se eu pensar no círculo, que o 2π, né? Uma breve lembração aqui para vocês, um breve lembrete. 2π ele está aqui. E o seno é zero. Então, se o seno é zero, vai ficar 1 menos zero. Então, o cosseno aqui vale x. Uma equação trigonométrica direta é isso. É quando você acha no círculo um valor que seja direto, mas que não tenha, né? Então, x é igual a π mais 2kπ. Eu acabei resolvendo esse exercício, né? Eu resolvi lá no grupo, mas eu resolvi aqui só para vocês entenderem que uma equação trigonométrica direta ela é desse jeito aqui. Vocês vão entender lá na frente o porquê. Agora não tem o caso, não vem o caso. Tem que desenvolver todos esses conteúdos para você chegar aqui e entender. Depois tem as equações trigonométricas em equações trigonométricas com transformações. Que vocês vão entender usando aquelas transformações que eu ensinei no começo do curso de circunferência. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse vídeo eu não vou dar a aula, foi uma breve apresentação do que vai ser trabalhado nesse tempo, tá? É bastante coisa, a trigonometria é uma matéria bem grande, né? E obrigado por ter visto esse vídeo. Se gostou, dá um like aqui embaixo, faz um comentário, ou pode me conversar comigo no Facebook, vocês que têm esse link. Abraço do professor Léo, tchau, tchau.